Salve, salve amiga, salve, salve amigo! Como você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem e eu estou aqui hoje com você para falar sobre hidrostática. E vamos comigo, ó. Quando eu falo de hidrostática, lembra, hidro, o que vai te lembrar hidro? Eu vou falar, pô, hidromassagem, né? A parte hidráulica da sua casa, você vai lembrar ocasionalmente de água. Quando eu falo de hidro, eu falo de algo um pouco maior, na verdade. Hidro significa fluido, e fluido é tudo aquilo que pode escoar. Tudo que pode escoar são os líquidos e os gases. Ou seja, quando eu falo de hidro, estou falando de líquidos e gases. E estático. Estático significa em equilíbrio. Nós aqui vamos estudar os fluidos em equilíbrio. Isso que significa hidrostática. Hidrostática, então, é nada mais nada menos do que o estudo dos fluidos em equilíbrio. E para você poder entender sobre fluidos, é importantíssimo que você entenda o básico. E duas grandezas básicas para você entender hidrostática é a ideia de densidade e a ideia de pressão. Quando eu falo de densidade para você, eu falo de uma relação. É uma relação simples entre massa e volume. Notem, densidade é uma relação entre massa e o volume total de um corpo. É importante a gente lembrar que tudo que tem alta densidade, ou seja, tudo que é muito denso, em geral, desce. Aí você vai pensar assim, mas como em geral desce? Imagine que eu peguei uma pedra e boto uma pedra numa bacia com água. Você provavelmente já deve ter feito isso e deve ter observado que a pedra vai ao fundo. Ou seja, a pedra ela é muito densa, muita massa em um certo volume. Tudo que tem alta densidade, como eu te falei, desce. E o que tem pouca densidade? O que tem pouca densidade sobe. O que tem pouca densidade é, por exemplo, eu pegar um balão. Um balão, ele tem um volume relativamente grande, só que tem pouca massa. Ou seja, ele tem um volume grandão e pouca massa. Quando eu boto sobre um balde com água, esse balão fica lá em cima, flutuando. Tudo que tem pouca densidade faz o quê? Sobe. Então, é importante que eu te mostre uma coisa muito bacana. Densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer grandezas inversamente proporcionais? Quer dizer o seguinte, que quando o volume for grande, a densidade ela é pequena. O caso lá do balão, né? O balão tem um volume grande para uma massa pequena. Então, esse volume grande faz com que a gente tenha o quê? Uma baixa densidade. Outra coisa que é muito interessante, você provavelmente já deve ter pensado assim, ó, se eu pego um prego que é feito de metal e jogo na água, esse prego ele afunda, ele desce. E um grande navio que tem muito metal, por que esse grande navio ele não afunda? Pensa. Esse grande navio ele tem um volume muito grande. Esse volume muito grande faz com que ele desloque uma grande quantidade de água. E isso, né, esse volume grandalhão faz com que o navio tenha uma densidade pequena. Essa baixa densidade faz com que esse navio consiga flutuar devido ao seu grande volume. Como eu te falei, volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Já, por exemplo, se eu pego lá o nosso preguinho lá, ele vai ter um baixo volume, tá? O que vai dar para ele uma grande densidade. Lembrem-se, volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Eu quero te mostrar uma coisa extremamente interessante, a unidade. Quando a gente trabalha com unidade e densidade, no sistema internacional a gente está falando de quilograma metro cúbico. Essa é a unidade padrão da densidade, quilograma metro cúbico. Mas é muito comum nós observarmos essa unidade aqui, ó, o grama por centímetro cúbico, tá? E quando aparecer isso? Por exemplo, a densidade da água é 1 grama centímetro cúbico. E se eu quiser passar isso para quilogramas metros cúbicos, né?
Quando eu quero passar de gramas centímetros cúbicos para quilogramas por metros cúbicos, basta eu multiplicar por 10 na terceira. Isso mesmo, multiplicar por 1000. Quando eu multiplico por 1000, eu passo de gramas centímetros cúbicos para quilogramas metros cúbicos. Vou usar como exemplo a água, que tem 1 grama centímetro cúbico. E quando eu quero passar ela para quilogramas metros cúbicos, ela vai ter 10 na terceira quilogramas por metros cúbicos. E fazer o caminho inverso. Passar de quilogramas metros cúbicos para gramas centímetros cúbicos. Você vem aqui e divide por 1000. Tonho, eu não posso multiplicar por 10 na menos 3? Pode também. Você divide por 1000, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 na menos 3. Algo que é de suma importância para você, muito bacana, é você lembrar da água. Novamente. A água, ela tem o quê? Uma densidade especial, que é isso aqui, ó, o quilograma-litro. Ou seja, 1 quilograma de água equivale a 1 litro. Em geral, quando a gente fala da água, por exemplo, eu tenho 1 litro de água. Quanto que isso tem em quilogramas? 1 quilograma. Porque a densidade da água em quilogramas litros é essa, 1 quilograma por litro. Ou seja, 1 quilograma equivale a 1 litro de água e 1 litro de água equivale a 1 quilograma. Se você quiser fazer uns pezinhos em casa para fazer uma musculação, saiba que quando você levanta 5 litros de água, está levantando 5 quilogramas. E agora vamos para a nossa unidade, que é a pressão. A pressão é uma relação entre força e área. Essa relação entre força e área vai nos dar o seguinte, vai mostrar para você algo que você já sabe na prática. Quer ver uma coisa? Imaginem vocês que vocês peguem agora esse lápis aí que você está escrevendo. Para tudo aí, para tudo. Pega o lápis, pegou o lápis? Quando você pegou o lápis, eu quero que você entenda o seguinte. O lápis vai ter a parte de trás dele, a bundinha desse lápis. E vai ter a parte que você escreve, a ponta desse lápis. Quando você pegar esse lápis e botar entre os dedos, eu estou segurando aqui, ó, entre o meu polegar e meu indicador. Dá uma olhadinha. Pensa que aqui está a ponta do lápis, no indicador, e no polegar está a bundinha do lápis. Eu vou apertar ele entre os meus dedos. Em qual dedo está tendo maior força? A força em ambos é igual. Lembra? Terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação, de mesmo módulo, mesma direção, porém em sentidos opostos. A ação nunca anula a reação. Então a força que eu tenho no polegar é a mesma força que eu tenho aonde? No indicador. Agora te digo uma coisa, aonde você está sentindo maior desconforto? Faz aí, lembra que a pontinha está no teu indicador e a bundinha está no teu polegar. Você provavelmente deve estar sentindo maior desconforto no indicador, aonde tem a pontinha. Na pontinha tem a mesma força que no polegar, ou seja, no indicador e no polegar tem a mesma força. O maior desconforto está no indicador. Esse desconforto é por quê? Porque é onde eu tenho a menor área. Onde eu tenho a menor área faz com que eu tenha a maior pressão. E isso é muito importante. Em épocas aí de Covid, vacina, você lembra que a agulha da vacina que você vai tomar, aquela agulhinha, ela tem uma ponta muito pequena. Para que com uma pequena força, ela adentre ao seu músculo. Ou seja, né, quando eu tenho uma área pequena, eu tenho uma grande pressão. E a pressão é isso, uma relação entre força e área. A unidade de pressão no sistema internacional é o Newton metro quadrado, que é o Pascal. E aí eu já faço um experimento mental com você. Você sabe aqueles faquir, aqueles que deitam naquelas camas de prego? Você deve pensar, nossa, como essa pessoa é forte, que carapaça dura que essa pessoa tem. Mas não é bem assim. Ele não deita em um prego, ele deita em uma cama de pregos, onde nós temos não um, mas sim vários pregos. Aqueles vários pregos fazem com que a gente tenha uma área muito grande. E a área grande faz com que a gente tenha uma pressão pequena. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Se a área for grandona, a pressão ela é pequena. E lá tem muitos pregos, o que dá uma área muito grande. Essa área grande
faz a pressão ser pequena. E essa pressão não é capaz de perfurar a pele do faquir. Se eu pegar um balão e botar sobre essa cama de pregos, muito provável que esse balão nem estoure. Agora, se eu pegar um balão e botar sobre um único prego, é muito provável que esse prego vá estourar o balão, né? Por quê? Porque uma área pequena faz com que a gente tenha uma grande pressão. Para finalizar, você já viu uma faca cega? O que você faz com uma faca cega? Você deve estar pensando, né? Leva no oftalmo. Não, você não vai levar essa faca no oftalmo. Você vai amolar essa faca. E quando você amolar essa faca, você vai passar lá na sua chaira, na sua pedra de amolar, e você vai estar fazendo o quê? Vai estar diminuindo a área, para que você aumente a pressão. Ou seja, com uma pequena força, você consegue fazer o corte lá na sua comida, e assim por diante. Essa foi nossa primeira aula introdutória sobre hidrostática. Na parte 2 de hidrostática, falaremos sobre outras pressões. E olha só, não quero te botar muita pressão, mas estuda aí. Nos encontramos na próxima. Um grande abraço!